Você já se questionou sobre o que representa de fato a quietude de outra pessoa? Não se trata de uma calmaria qualquer, mas daquela que se estende, que oprime, que te leva a duvidar se cometeu algum erro. Quando alguém ignora chamadas, evita envios de textos ou some por completo. Isso vai além de mera distância, trata-se de tática, de domínio. É uma jogada tão planejada que pode bagunçar mais sua cabeça do que qualquer frase pronunciada. Maquiavel, especialista em decifrar as engrenagens dos jogos de influência, nos mostraria que a inatividade pode ser a iniciativa mais forte de todas, pois nada desperta mais interesse, inquietação e até anseio do que o nada de uma réplica que não chega. A quietude age como um instrumento oculto, não é visível, não é palpável, mas erode, comanda, força o outro a se afundar em reflexões. Assim, uma dúvida central surge quando alguém evita contato no que exatamente está investindo. O que esse ato aparentemente básico, mas cheio de propósito, expõe sobre influência, atração e comando. A quietude como meio de domínio. Algo mais desestabilizador do que aguardar uma reação que não se materializa? Aquele instante em que você encara o aparelho, nota que o indivíduo viu sua nota, mas optou por ignorar, ou ainda pior, quando nem registra a visualização, te deixando no breu total da ignorância. Esse padrão não é casual. É uma das maneiras mais antigas e eficazes de impor autoridade sobre outrem sem emitir um som sequer. Maquiavel compreendeu em profundidade que a influência verdadeira não reside em vociferar, em gerar ruído ou em exibir força bruta. A influência autêntica está na habilidade de fazer o outro duvidar de si, de semear incertezas, de gerar um abismo tão vasto que o indivíduo não consiga parar de refletir sobre você. E a quietude realiza precisamente isso. Ao optar por não se comunicar, esse indivíduo está, na realidade, invadindo cada momento de suas ideias. Você inicia questionamentos. Será que ocorreu algo grave? Será que esse alguém está irritado comigo? Será que perdi relevância? Essa é a armadilha. A quietude desloca a influência de quem aguarda para quem se retira. Enquanto você permanece nervoso checando o dispositivo a cada poucos minutos, o outro detém o comando absoluto do cenário. Ele reconhece que você está refletindo nele, que está perturbado, que está exposto. E quanto mais você se agita, mais robusto esse indivíduo fica. É semelhante a uma disputa de tração, onde só um lado esforça, enquanto o outro larga o cabo e assiste você desabar. Na realidade, isso opera porque nós, humanos, possuímos uma urgência inerente por resolução, por esclarecimentos, por nitidez. Quando algo permanece suspenso, nosso intelecto não sossega. Ficamos ruminando, inventando situações, visualizando opções. E é essa agitação que nutre a influência de quem optou pela mudez. Esse alguém não requer esforço, apenas precisa abster-se. Isso, de forma paradoxal, é a iniciativa mais impactante possível. Reflita em quantas ocasiões você já sacrificou repouso por causa de um indivíduo que abruptamente cessou o diálogo com você. Quantas vezes revisou diálogos passados em busca de indícios do ocorrido? Quantas vezes iniciou uma nota, deletou, reformulou, deletou novamente? Tudo isso enquanto o outro prossegue sua rotina habitual, ciente de que você está encurralado nesse círculo de tensão. Essa é a autoridade em sua essência mais limpa. Maquiavel afirmaria que quem mestreia a técnica da quietude, mestreia a técnica da influência, pois não existe proteção contra o que não se manifesta. Você não pode debater com o nada, não pode persuadir uma falta, não pode barganhar com quem não surge, e é por isso que essa abordagem é tão dura quanto produtiva. Ela te isola totalmente, compelindo você a confrontar seus próprios fantasmas internos, suas fragilidades, seus temores de rejeição e isolamento.
O mais intrigante é que essa método opera em toda sorte de vínculos, entre companheiros, em parcerias românticas, no âmbito profissional, inclusive em interações familiares. Sempre que um indivíduo resolve se afastar sem justificativa, sem alerta, sem prestar contas, esse alguém está aplicando um tipo de comando mental profundo. E o pior, frequentemente nem notamos que estamos sendo dirigidos assim. Pensamos que é só desinteresse, que o indivíduo está atarefado, que é só uma etapa. Mas a realidade é que a quietude deliberada é uma das armas de manipulação mais refinadas disponíveis. Você certamente já observou que os indivíduos que mais abalam sua mente são exatamente aqueles que não estão constantemente acessíveis, aqueles que surgem e evaporam, aqueles que reagem quando lhes convém, no ritmo deles, sem urgência, sem obrigação. Esses indivíduos compreendem, de modo consciente ou não, que a raridade produz valor, que a falta gera atração, que a quietude instiga mais reflexão do que qualquer fala elaborada. E eis o aspecto pivotal. Ao compreender que a quietude é um instrumento, você inicia a enxergar o entorno de modo alterado. Você nota que muitas de suas aflições não surgem do que os outros expressam, mas do que omitem. Você capta que o abismo de uma reação é, na verdade, uma reação plena. E, acima de tudo, você aprende que quem gerencia o diálogo gerencia o vínculo. 2. Quando a falta fala mais que 1000 termos. Após captar que a quietude é um recurso de comando, precisamos aprofundar e ponderar algo ainda mais inquietante. Frequentemente, não se manifestar transmite muito mais do que qualquer diálogo poderia transmitir. A falta porta um peso, uma implicação subentendida que dispensa esclarecimentos. E o mais cativante é que essa implicação é decifrada de modo variado por cada um, mas quase sempre produz o mesmo efeito: incomodo. Quando um indivíduo some de sua existência sem notificação, sem motivo aparente, sem emitir pistas, esse alguém está declarando algo bem nítido, mesmo sem verbalizar. Está declarando que você não é essencial. Está declarando que não requer sua validação. Está declarando que prossegue otimamente sem você. E essa declaração, por mais dolorida que seja, é disparada com uma precisão feroz. Não dá para distorcer uma falta estendida. Não dá para fingir normalidade quando um indivíduo simplesmente evapora. Maquiavel reconhecia que as iniciativas expressam mais que vocábulos, mas também sabia que a omissão de iniciativa pode expressar ainda mais. Porque quando alguém verbaliza, você pode indagar o intento, pode suspeitar da autenticidade, pode dissecar os termos e buscar significados ocultos. Mas quando alguém não age, quando meramente se afasta, não há análise possível. Só resta o abismo, e o abismo não engana. Ele é a realidade mais nua existente. Reflita em quantas vezes você já escutou alguém afirmar: se esse indivíduo truly se importasse, teria emitido um indício. E é fato. Por mais que racionalizemos, por mais que inventemos justificativas em nossa mente, no íntimo, sabemos que quem deseja acha meio e quem não deseja acha pretexto. A falta é um pretexto que nem precisa ser dito. Ela se justifica sozinha. O curioso é que essa interação se entrelaça intensamente com nossa autovalorização. Quando um indivíduo não nos busca, iniciamos indagações. Será que não sou atraente o bastante? Será que cometi algo que o afastou? Será que careço de importância? Essas indagações corroem internamente porque faltam respostas. E é aí que reside a força da falta. Ela não requer nenhuma declaração, mas te obriga a justificar tudo. Maquiavel orientaria que quem domina essa técnica capta o valor da própria manifestação. Porque ao estar sempre acessível, sempre reagindo, sempre perseguindo, você se desvaloriza. Sua manifestação vira rotineira, antecipada, óbvia. Mas ao se retirar, ao se tornar raro, sua manifestação adquire um peso inteiramente novo.
Os outros iniciam a notar sua ausência, questionam seu paradeiro, anseiam sua consideração. Isso não implica que devamos manipular os outros, nos retirando intencionalmente, mas implica compreender que o balanço entre manifestação e falta é crucial em qualquer vínculo. Quem permanece constante, sempre pronto, sempre disposto a servir, termina perdendo valor na visão alheia. Por mais desigual que aparente, é assim que opera a mente humana. Valorizamos o que custa obter, ansiamos o que está distante, perseguimos quem se distancia. E eis uma contradição. Muitas vezes, os termos mais belos, as exposições mais detalhadas, as garantias mais genuínas, não possuem nem metade do efeito de uma mera falta. Você pode dedicar horas elucidando suas emoções, tentando ser compreendido, buscando ligação, mas basta evaporar por uns dias para que o outro sinta mais do que todos os seus termos poderiam evocar. A falta gera um vácuo afetivo que os termos simplesmente não preenchem. Por isso, quando um indivíduo não telefona, não envia texto, não surge, esse alguém está transmitindo de modo límpido, está indicando que possui outras urgências, está demonstrando que não relê de você, está evidenciando que há 3. A partida mental atrás de quem evapora. Agora que você capta a força da falta como modo de transmissão, é momento de imergir no aparato mental que torna esse padrão tão arrasador, porque não envolve só alguém atarefado ou desatento. Há todo um processo cognitivo operando tanto em quem evapora, quanto em quem permanece aguardando. E decifrar essa partida é essencial para não virar mero peão no tabuleiro alheio. Quando um indivíduo resolve sumir, esse alguém ativa um instinto ancestral no seu intelecto. Um instinto que remonta a eras em que nossos antepassados habitavam em clãs. Ser ignorado ou expelido do grupo significava fim certo. Nosso intelecto ainda decodifica a exclusão social como risco à existência. Por isso, aquela opressão no tórax quando um indivíduo te desconsidera não é drama. É uma reação orgânica verdadeira que ativa os mesmos núcleos de sofrimento no intelecto que um ferimento corporal ativaria. Maquiavel era expert em captar a essência humana e sabia que os indivíduos agem muito mais por sentimento do que por lógica. Quem evapora deliberadamente conhece esse axioma, mesmo que instintivamente. Esse alguém sabe que você vai padecer, vai duvidar, vai sacrificar repouso. Em vários casos, é precisamente isso que deseja, porque enquanto você padece, ela mantém o domínio. Enquanto você está imerso em incertezas, ela está protegida em sua postura de influência. O mais duro é que essa partida não demanda termos nem atos diretos. Basta abster-se, basta deixar o cronômetro avançar, basta permitir que a quietude execute o serviço pesado. E o cronômetro, esse parceiro oculto, vai minando sua assurance, sua estabilidade, sua tranquilidade. Cada dia sem atualização é mais um dia em que seu intelecto fabrica narrativas. Visualiza situações, sonha com o possível ocorrido, e quanto mais visualiza, mais se distancia do fato e mergulha em um reino alternativo de tensão. Há uma ideia na mente chamada de reforço esporádico. Opera assim. Quando você obtém prêmios de modo imprevisível, seu intelecto se vicia naquele padrão. É o mesmo fundamento das apostas, das máquinas de slots. Você ignora quando virá o ganho, então persiste tentando, persiste investindo, persiste aguardando. Quem evapora e ressurge de modo aleatório está empregando exatamente essa abordagem. Às vezes reage rápido, às vezes atrasa dias, às vezes é afetuoso, às vezes é distante. E você, sem notar, se vicia nessa gangorra sentimental, sempre ansiando o próximo instante positivo, sempre crendo que vai aprimorar. Maquiavel diria que essa é a partida das partidas, porque você não combate uma pessoa, combate seu próprio intelecto, suas próprias sensações, seus próprios receios.
Um indivíduo que evaporou já triunfou no instante em que você começou a se importar excessivamente. Ela não requer mais agir, só precisa persistir, ou melhor, não persistir, e você executa o restante sozinho. Outro elemento mental arrasador é o que denominamos de vagueza. Quando algo é nítido, quando um indivíduo encerra um laço, quando os fatos são expostos diretamente, seu intelecto processa e avança. Mas quando tudo fica suspenso, quando falta encerramento, quando ignora se terminou ou se é mera interrupção, sua mente não sossega. Fica encurralada em um ciclo eterno, buscando respostas inexistentes. E quem evapora sem motivo está te lançando intencionalmente nessa cela cognitiva. Você já notou como é mais simples superar quem te maltratou de modo óbvio do que superar quem meramente sumiu? Porque no primeiro cenário você tem base concreta para distanciar, mas no segundo você fica com aquela dúvida persistente: será que eu agiria distinto? Será que resta oportunidade? Será que um dia esse alguém retorna? Essas indagações sem solução são como cadeias invisíveis. Você está cativo, mas não enxerga os elos. A partida mental também inclui algo denominado de projeção. Quando um indivíduo evapora, você inicia a atribuir a ele traços que talvez nem possua. Você idealiza, poetiza, eleva esse alguém a algo superior ao real. Porque o intelecto humano luta com vazios informativos. Então preenche esses vazios com ilusões. E quanto menos sabe sobre o que o indivíduo faz ou reflete, mais margem para forjar uma versão perfeita dele. Quem capta esse aparato pode explorá-lo de modo aterrorizante. Pode sustentar múltiplos indivíduos presos nesse estado de espera, nesse limbo sentimental, sem investir tempo, vigor ou dedicação. Basta surgir ocasionalmente, emitir um indício de existência, nutrir a expectativa e depois evaporar de novo. E o ciclo reinicia, o indivíduo volta a aguardar, volta a padecer, volta a duvidar. É uma partida dura, mas extremamente produtiva para quem ignora a ética. Maquiavel orientaria que nessa partida há só duas roles: quem conduz e quem é conduzido, quem tem noção do ocorrido e quem permanece na ignorância, crendo que tudo é acaso ou falta de agenda. A realidade é que ninguém é tão atarefado a ponto de não conseguir enviar uma nota básica. Quando deseja, arranja a agenda. Quando não deseja, arranja álibi. Isso é o inicial passo para escapar dessa partida mental que só beneficia quem se importa menos. 4. Por que você reflete mais em quem não te busca? Após captar a partida mental atrás do sumor, chegamos a uma verdade ainda mais desorientadora. Você reflete muito mais em quem não te busca do que em quem está sempre acessível. Parece desigual, parece ilógico, mas é precisamente assim que opera nossa mente. E Maquiavel, se presente hoje, afirmaria que esse é um dos mistérios mais protegidos sobre a essência humana. Nós caçamos o que foge. Reflita nos indivíduos que estão sempre próximos, sempre prontos para dialogar, sempre manifestos. Agora reflita naquele indivíduo que mal reage, que surge quando deseja, que habita seu universo próprio. Qual dos dois consome mais espaço em sua mente? Se for sincero, provavelmente o segundo. E isso não ocorre porque você curte sofrimento ou algo assim. Ocorre porque nosso intelecto é configurado para resolver enigmas, para perseguir o incompleto, para vencer o aparentemente inalcançável. Há um axioma chamado de escassez que elucida muito isso. Quando algo é farto, simples de obter, sempre ao alcance, nós instintivamente atribuímos menos valor. Mas quando algo é raro, árduo de alcançar, restrito, nossa visão de valor explode. É por isso que diamantes custam mais que água, mesmo água sendo vital para a existência. É por isso que você aprecia mais o laço daquela pessoa complicada de acessar do que a de quem está sempre próxima. Não tem lógica racional, mas tem toda lógica mental.
Quem não busca de modo instintivo ou intencional está se tornando raro, e raridade gera anseio. Você inicia a questionar o que esse alguém faz, com quem interage, por que ignora tempo para você. E cada indagação sem solução nutre mais a fixação. É como uma irritação, que quanto mais arranha, mais irrita. Quanto mais reflete, mais quer refletir. Quanto mais tenta decifrar, mais se confunde. Maquiavel notaria que isso gera uma interação de influência totalmente desbalanceada, porque enquanto você está devorado pensando nesse alguém, ele provavelmente nem reflete em você. E esse desbalance é o que continua o mecanismo em ação. Você gasta esforço afetivo, esforço intelectual, capacidade mental em uma pessoa que não retribui na mesma medida. E quanto mais você aplica isso, mais complicado se torna abandonar, pois sua mente vê esse gasto como indício de que aquilo tem relevância. Há ainda um aspecto de orgulho pessoal. Quando um indivíduo não te busca, isso abala sua percepção de si mesmo. Você se habituou a ser cativante, a ser cobiçado, a receber foco. E, de repente, surge alguém que aparenta resistir aos seus atrativos. Alguém que não se encanta, que não persiste. Isso questiona sua noção de merecimento próprio. E ao invés de admitir que talvez esse indivíduo apenas não sinta atração, você converte isso em uma prova individual. Torna-se uma tarefa demonstrar que você merece consideração. O inconveniente é que essa tarefa é uma cilada. Porque quanto mais você busca cativar quem ignora você, mais você se rebaixa. Quanto mais você persegue quem se distancia, mais você erode sua própria estima. É um looping destrutivo, onde você se transforma no inverso do que seria apelativo. Alguém ansioso, submisso, carente, e isso apenas repele ainda mais o indivíduo, gerando um ciclo que parece infinito. Maquiavel afirmaria que quem compreende esse conceito possui uma ferramenta formidável. Pois basta se mostrar evasivo, basta não estar sempre acessível, basta gerar um toque de enigma para que os outros passem a te estimar mais, não pelo que você representa de fato, mas pela imagem que projeta. Alguém com alternativas, com existência independente, que não busca aprovação externa. E de forma contraditória, quanto menos você exibe dependência dos demais, mais os demais aparentam depender de você. Você já percebeu como os indivíduos mais cobiçados são exatamente aqueles que demonstram pouca preocupação, aqueles que seguem suas rotinas, que possuem propósitos próprios, que não permanecem fixos no aparelho aguardando notificações. Eles não agem assim intencionalmente, mas o resultado é idêntico. Os circundantes começam a girar ao redor deles, esforçando-se para obter foco, pleiteando aceitação, ansiando integrar esse universo aparentemente fascinante e distante. E aqui reside o mistério principal que Maquiavel desvendaria. Você reflete mais sobre quem não te contata, porque no íntimo você crê que deve conquistar o interesse dessa pessoa. Você crê que precisa ser adequado o bastante, intrigante o bastante, único o bastante, para que ela resolva dedicar seu momento a você. E enquanto você persegue essa ratificação, está cedendo inteiro o seu domínio, está depositando nas mãos alheias a chave da sua tranquilidade, da sua satisfação, da sua confiança em si. A verdade é que indivíduos que genuinamente se preocupam não te fazem experimentar isso. Indivíduos que apreciam sua companhia provam isso com atitudes, não com omissões planejadas. Mas nossa mente, essa enganadora, persiste em caçar com veemência o que nos evade. Persiste em desejar subjugar quem não deseja ser subjugado. Persiste em converter a apatia em obstáculo e ruína em incentivo. E enquanto não deciframos esse processo, prosseguiremos aprisionados nesse looping de estimar quem não merece e ignorar quem de fato conta. 5.
a força de quem domina o emprego da apatia, ligando-se a tudo o que já analisamos sobre como o mutismo e a falta afetam nosso pensamento, agora devemos examinar o reverso da situação, a autoridade total que repousa nas mãos de quem mestreia a habilidade da apatia. Porque uma coisa é compreender que você padece com quem não te busca. Outra bem distinta é ponderar que há indivíduos que aplicam isso de modo intencional, premeditado, meticuloso, e esses indivíduos transitam pelo planeta com uma variante de autoridade que a maior parte nem sonha existir. A apatia não é só desinteresse, é uma conduta, uma maneira, uma forma de se situar no ambiente que transmite algo evidente. Eu não necessito de você. E essa comunicação, por mais básica que pareça, é arrasadora, porque habitamos em uma cultura onde todos almejam foco, onde todos clamam para serem vistos, onde todos contam com endosso externo para se sentirem relevantes. E amide esse tumulto, emerge alguém que meramente não se envolve, alguém que não participa da brincadeira. E isso, de modo contraditório, faz com que todos desejem participar com esse indivíduo. Maquiavel registrou que é preferível ser receado do que querido, se não puder ser os dois. Mas ele omitiu citar algo ainda superior. Ser apático é superior a qualquer dos dois, porque quem te quer você pode dominar pelo carinho. Quem te receia, você pode dominar pelo pavor. Mas quem é apático a você simplesmente não pode ser dominado. Esse indivíduo está além do seu domínio, além da sua sway, além da sua partida. E isso te deixa totalmente desamparado. Quem sabe aplicar a apatia compreende que o truque não reside em agir excessivamente, mas em agir minimamente. Não reside em encantar, mas em não necessitar encantar. Não reside em perseguir, mas em permitir que cheguem até você. É similar àquela máxima antiga que afirma: se deseja que alguém te persiga, inicie a fuga na direção contrária. Os indivíduos instintivamente caçam o que se distancia e evitam o que os caça. Observe qualquer figura que exerce grande sway sobre os demais. Pode ser no emprego, em ligações afetivas, em círculos sociais. Essas figuras raramente estão se matando para agradar, raramente estão acessíveis constantemente, raramente exibem carência ou falta. Elas meramente subsistem no próprio compasso, no próprio cronograma, nas próprias regras. E todo o entorno se adapta a elas, não o inverso. Isso não é presunção. É autoridade pura, concentrada, na sua versão mais eficiente. O curioso é que a apatia opera como um separador orgânico. Ela repele quem não oferece nada e atrai quem de fato está pronto a aplicar. Porque quando você é apático, quando você não está faminto por foco ou endosso, você obriga os demais a revelarem suas reais motivações. Quem de fato importa vai se esforçar. Quem estava só matando tempo vai partir. E você permanece apenas com quem de fato merece ocupar lugar na sua existência. Maquiavel instruiria que essa é a essência da autoridade, não contar com ninguém, pois contagem é vulnerabilidade. Quando você necessita de alguém, esse alguém tem autoridade sobre você. Quando você anseia desesperadamente o foco de alguém, esse alguém gerencia seu humor afetivo. Mas quando você autenticamente não se envolve, quando você está satisfeito isolado, quando você não busca endosso externo, você se torna indomável. Os indomáveis são os mais ansiados, exatamente porque não podem ser apropriados. Mas aqui está o aspecto vital que muitos não captam. A apatia genuína não é simulação. Não é aquela tática de seduzir, de replicar lojas 3 horas depois intencionalmente, de simular ocupação quando não está. Isso é artifício barato e as pessoas detectam. A apatia autêntica surge de uma fonte de plenitude interna, de confiança sólida, de uma existência tão envolvente e integral que você meramente não dispõe de momento nem vigor para estar acessível para todos constantemente.
Quem atinge esse patamar de apatia, de fato vivencia uma autonomia extrema, porque você cessa de existir na antevisão do que os demais farão ou expressarão. Você cessa de inspecionar o aparelho nervosamente, aguardando aquela notificação. Você cessa de organizar sua existência em torno das sobras de foco que alguém te oferece. Você meramente existe. E quem desejar integrar sua existência, que se adapte à sua verdade, não o inverso. Maquiavel notaria que em qualquer vínculo, seja de companheirismo, paixão ou profissão, quem se envolve menos possui mais autoridade. É uma realidade áspera, mas é realidade. Quando você está preparado para abrir mão, quando você está apto para prosseguir isolado, quando você não teme o isolamento, você se posiciona automaticamente em um nível superior. Não porque você é superior a ninguém, mas porque você não é cativo afetivo de ninguém. E aqui reside um paradoxo intrigante. Quando você cessa de necessitar dos indivíduos, os indivíduos iniciam a necessitar de você. Quando você cessa de pleitear endosso, os indivíduos iniciam a pleitear o seu. Quando você cessa de se tornar acessível, sua companhia se torna preciosa. É como se o cosmos premiasse quem tem ousadia de não participar da partida da falta, do pânico, da exigência constante de endosso. Mas cuidado, aplicar a apatia como instrumento de artifício é uma rota arriscada, porque quando você simula desinteresse só para obter foco, você está erguendo vínculos baseados em artifícios, em táticas, em falsidade, e isso nunca finaliza bem. A apatia que de fato fortalece é aquela que emerge de um local verdadeiro, de alguém que autenticamente ergueu uma existência tão integral que meramente não resta lugar para a inquietação sobre quem contata ou não contata, quem envia notificação ou não envia. 6. A realidade que ninguém deseja confessar sobre o mutismo. Após investigar toda a autoridade da apatia, chegamos à seção mais incômoda desta discussão. A realidade crua e direta que todos experimentam, mas ninguém deseja verbalizar abertamente. Aquela realidade que te incomoda, que te faz revisar todas as suas ligações. E essa realidade é básica, franca e feroz. Quando um indivíduo deseja, esse indivíduo acha um meio. Quando não deseja, acha uma justificativa, e o mutismo é a maior de todas as réplicas. Nós existimos em uma época de hiperligação. Todos carregam um aparelho no bolso o dia inteiro. As alertas não cessam. As comunicações chegam a cada instante. É inviável alguém não notar que você enviou uma comunicação, que você telefonou, que você tentou o toque. Então, quando um indivíduo não replica, não é porque não notou, é porque optou por não replicar. E essa opção revela tudo o que você precisa compreender, mas persiste em desconsiderar. Maquiavel afirmaria que a maior parte das pessoas prefere habitar na fantasia a confrontar a verdade, porque a verdade machuca. É mais aconchegante crer que um indivíduo está atarefado, que enfrentou um contratempo, que o aparelho falhou, que está atravessando uma fase complicada. Qualquer justificativa vale para não reconhecer o evidente. Você meramente não é foco principal. E quando você não é foco principal, todo o restante é mero detalhe. A realidade que ninguém deseja confessar é que paixão, companheirismo, atração, nada disso é intrincado. Quando um indivíduo é relevante de verdade, esse indivíduo prova não com frases atraentes, não com juras ocas, mas com condutas tangíveis. Telefona, envia comunicação, surge, insiste, incorpora você nas agendas, reflete sobre você. É básico assim. Não precisa ficar decifrando, decodificando indícios, examinando cada ponto de um diálogo. Quando é autêntico, você compreende. Quando você está em incerteza, é porque já possui uma réplica. Mas nós persistimos em intrincar. Inventamos relatos complexos para justificar o injustificável. Afirmamos que o indivíduo tem receio de se abrir, que está ferido, que não sabe expressar emoções.
E enquanto estamos atarefados, inventando essas tramas, a realidade está ali na nossa frente clamando. Esse indivíduo não está atraído o suficiente. Fim de papo. Sem circunlóquios, sem ambiguidades, sem decodificações alternativas. Maquiavel instruiria que abraçar essa realidade é emancipador. Porque quando você cessa de se iludir, quando você remove o véu dos olhos, quando você enfim visualiza a circunstância pelo que ela de fato é, você pode adotar escolhas reais. Você pode cessar de gastar seu momento, seu vigor, sua sanidade com alguém que não merece. Você pode canalizar tudo isso para quem de fato aprecia sua companhia. O mutismo de um indivíduo é a réplica mais sincera que você pode obter. Porque, diferente das frases que podem enganar, camuflar, artificar, o mutismo não ilude. Ele é o que representa uma falta evidente, tangível e irrefutável. Quando um indivíduo opta pelo mutismo, está te informando de modo inquestionável. Você não é relevante o suficiente para que eu aplique um esforço, e por mais que isso fira, é melhor compreender isso agora do que detectar após aplicar anos em uma fantasia. Existe uma máxima que afirma: quando um indivíduo te revela quem de fato é, creia. E o mutismo é exatamente isso. É um indivíduo te revelando sem camadas, sem disfarces, sem atuações. O quanto você conta ou deixa de contar. E desconsiderar essa revelação evidente é se iludir deliberadamente. É optar pela ilusão em vez da verdade. É preferir o padecimento estendido à dor intensa, mas passageira de abraçar a realidade. Maquiavel notaria que as pessoas consomem anos de suas existências caçando quem não deseja ser caçado. Aguardam por alterações que nunca ocorrerão. Creem em juras que nunca se materializarão. Tudo porque não conseguem abraçar essa realidade básica. Nem todos vão te selecionar, nem todos vão te estimar, nem todos vão te oferecer o que você merece. E não há nada que você possa executar para alterar isso. Nenhum raciocínio, nenhuma imploração, nenhuma alteração de conduta vai fazer um indivíduo te desejar, se esse indivíduo meramente não deseja. E você sabe qual é a seção mais árdua de abraçar? Que isso não concerne a você. Não é porque você não é adequado o bastante, atraente o bastante, intrigante o bastante. É meramente porque aquele indivíduo específico não te selecionou. E está tudo certo. Porque da mesma forma que você não sente atração ou ligação com todo o universo que surge na sua existência, os demais também possuem esse privilégio. A distinção é que indivíduos maduros, indivíduos sinceros, deixam isso evidente, não ficam protelando, oferecendo falsas expectativas, mantendo você suspenso enquanto resolvem se você vale o esforço ou não. O mutismo é feroz, exatamente porque não te oferece oportunidade de raciocinar, de se justificar, de alterar a circunstância. Ele meramente ocorre e você permanece isolado com suas reflexões, suas incertezas, seus temores. Mas sabe o que é ainda mais feroz? Prosseguir desconsiderando esse mutismo, prosseguir enviando comunicações para quem não replica, prosseguir acessível para quem não te busca, prosseguir aplicando em quem não aplica em você. Isso não é paixão, não é expectativa, não é tenacidade, é autodestruição. Maquiavel afirmaria que reconhecer essa realidade é o passo inicial para resgatar sua autoridade. Porque enquanto você está aprisionado na fantasia, você está cedendo inteiro o domínio da sua existência afetiva para alguém que nem está refletindo sobre você. Mas quando você abraça o mutismo pelo que ele representa, quando você cessa de inventar justificativas, quando você enfim confessa que esse indivíduo não está atraído, você resgata sua autonomia. Você pode lamentar, pode padecer, pode experimentar a dor disso tudo, mas pelo menos está experimentando a dor da realidade, não a dor da fantasia. E só a dor da realidade sara. A dor da fantasia só se prolonga. 7.
como se defender desse mecanismo oculto. Chegamos ao término desta trajetória. E após compreender todas as realidades ásperas sobre o mutismo, sobre a falta, sobre a autoridade de quem some, você provavelmente está indagando. E agora? Como eu me defendo disso? Como eu evito recair nessa cilada outra vez? Como eu cesso de padecer por quem não merece meu foco? E é precisamente sobre isso que vamos discorrer agora, porque saber sem praticar não serve de nada. Maquiavel não registrou só para instruir conceitos. Ele instruiu táticas práticas de permanência em um planeta repleto de partidas de autoridade. A defesa inicial e mais vital contra esse mecanismo oculto é o autoconhecimento feroz. Você precisa ser franco e franco sobre seus modelos de conduta. Você possui o costume de perseguir quem se distancia? Você sente urgência de subjugar quem exibe apatia? Você avalia seu merecimento pelo foco que obtém dos demais? Se a réplica for afirmativa para qualquer dessas indagações, você está suscetível, porque esse mecanismo só opera com quem tem vulnerabilidades expostas, com quem busca endosso externo, com quem não se sente integral isolado. Maquiavel instruiria que sua defesa primordial é erigir uma existência tão envolvente, tão integral, tão abundante, que você meramente não disponha de momento nem vigor para ficar fissurado por quem não te busca. Quando você possui iniciativas, metas, entusiasmos, companhias, quando você está atarefado erguendo algo de fato relevante, o mutismo de um indivíduo perde inteiro o domínio. Porque você não está sentado aguardando, você está existindo. E quem está existindo de fato não fica cativo de quem resolve surgir ou sumir. Outra tática essencial é fixar barreiras evidentes e inegociáveis. Quantas vezes você vai tolerar ser desconsiderado antes de reagir? Quantas comunicações sem réplica você vai enviar antes de captar a mensagem? Quantas justificativas você vai tolerar antes de identificar o modelo? Você precisa definir isso previamente, quando estiver refletindo com lucidez. Não amide a turbulência afetiva. E quando essas barreiras forem violadas, você precisa possuir a ousadia de reagir, de se distanciar, de interromper o toque, de priorizar sua tranquilidade intelectual acima da fantasia de um vínculo que não existe. Maquiavel afirmaria que dignidade é saber o momento de cessar. É respeito quando você está aplicando em uma partida derrotada. É ter confiança própria suficiente para declarar: eu mereço alguém que insista em mim, não alguém que me deixe incertezas constantes. Isso não é ser arrogante, não é ser extremista, é meramente possuir o básico de respeito por si mesmo. Porque se você não se respeita, ninguém vai respeitar você. Tem ainda o aspecto de alterar sua visão sobre a rejeição. A maior parte das pessoas encara a rejeição como algo horrendo, como uma prova de que há algo falho com elas. Mas Maquiavel veria bem diferente. Ele encara a rejeição como dado precioso, como um separador que remove da sua existência indivíduos que não te merecem. Quando um indivíduo não te seleciona, esse indivíduo está te prestando um serviço, está liberando seu momento, seu vigor, seu espaço afetivo para alguém que de fato vai estimar tudo isso. A rejeição não é o término, é redirecionamento. Outro aspecto vital é aprender a decodificar condutas em vez de frases. Como os indivíduos podem expressar qualquer coisa, podem jurar, podem justificar, podem argumentar, mas as condutas nunca iludem. Então, cesse de prestar foco ao que os indivíduos expressam e inicie a observar o que eles executam. Alguém que afirma que te aprecia, mas nunca dispõe de momento para você não te aprecia. Alguém que afirma que você é relevante, mas some por semanas, não te considera relevante. É básico assim. Condutas são o idioma da realidade. Frases são meramente barulho. Instruiria Maquiavel também sobre a autoridade da troca mútua.
Observe quanto você está aplicando em cada vínculo e compare com quanto está obtendo de volta. Se você está sempre buscando, sempre iniciando diálogo, sempre organizando agendas, sempre se matando, enquanto o outro só replica quando deseja, algo está muito equivocado. Vínculos saudáveis são equilibrados. Não precisa ser 50% preciso o tempo todo, mas precisa haver um fluxo bidirecional. Quando só você está aplicando, não é um vínculo, é um solilóquio. Uma tática formidável é exercitar o desapego consciente. Isso não significa não se envolver com ninguém. Significa não permitir que sua tranquilidade interna conte com condutas ou omissões de outro indivíduo. Você pode apreciar alguém, pode desejar a companhia de alguém, mas não pode necessitar dessa companhia para se sentir integral. Porque no instante em que você necessita, você perde a autoridade, você se torna cativo. E cativos não possuem autonomia, não possuem tranquilidade, não possuem domínio sobre a própria existência. Maquiavel afirmaria que você precisa nutrir plenitude intelectual. Isso significa compreender que existem bilhões de indivíduos no planeta, que chances de ligação surgem quando você menos anteve que perder alguém que não te estima não é derrota, é aquisição de espaço para quem de fato merece ocupar lugar na sua existência. Quando você existe com visão de raridade, crendo que aquele indivíduo específico é sua única oportunidade de satisfação, você se torna ansioso, e ansioso repele. Mas quando você existe com plenitude de opções, sabendo que há infinitas chances, você se acalma. E indivíduos calmos, seguros, confiantes de si, são apelativos. Também é essencial desenvolver a habilidade de estar satisfeito isolado, porque se você tem tranquilidade no isolamento, você não vai tolerar qualquer sobra de foco. Vai se prender a vínculos danosos só para não ficar só. Vai suportar desrespeito, descuido, apatia, tudo para evitar o mutismo da própria presença. Mas quando você aprende a apreciar estar consigo mesmo, quando você se torna sua melhor companhia, quando você não encara o isolamento como vazio, mas como autonomia, você se torna criterioso. Você seleciona com cautela quem merece perturbar sua tranquilidade. Maquiavel instruiria que outra defesa relevante é manter sempre mais de uma origem de contentamento afetivo na sua existência. Não deposite toda a sua satisfação, todo o seu sentido de merecimento, toda a sua confiança nas mãos de um único indivíduo. Possua companheiros, possua parentes, possua passatempos, possua iniciativas. Varie seus aportes afetivos. Assim, quando um indivíduo some, você não ruína. Você possui outras bases de sustentação, outras origens de prazer, outras motivações para despertar contente. E, enfim, talvez a instrução mais vital de todas. Não confie no tempo. Quando alguém some da sua existência, os primeiros dias são os mais árduos. Você sente falta, você padece, você quer perseguir. Mas se você resiste a esse impulso, se você meramente permite o tempo fluir sem executar nada, algo encantador ocorre, a dor reduz, a fixação enfraquece, a lucidez surge e você inicia a perceber que aquele indivíduo que parecia tão vital era, na verdade, apenas mais um transitando pela sua narrativa, relevante naquele instante, mas não definitivo, não insubstituível. Maquiavel afirmaria que o tempo é o melhor curador e o melhor desvendador de realidades. Com o tempo, você vai perceber que resistiu, que está satisfeito, que a existência prossegue. E mais vital, você vai refletir para trás e agradecer por aquele indivíduo que partiu da sua existência, porque isso liberou lugar para algo superior. Para alguém que de fato te seleciona diariamente, para alguém que não te deixa em incerteza, para alguém que não participa de partidas porque não necessita.
Uma pessoa, com certeza, não vai te fazer sentir como se você precisasse decodificar indícios, decodificar mutismos e implorar foco. Então, como você se defende desse mecanismo oculto? Você se defende erguendo uma existência tão firme, tão envolvente, tão integral que o mutismo de qualquer indivíduo se torna insignificante. Você se defende compreendendo seu merecimento e não tolerando menos do que merece. Você se defende priorizando a dignidade em vez da fantasia. Você se defende recordando sempre que quem deseja busca, quem não busca não deseja. E você não necessita de quem não te deseja. Maquiavel compreendia que a autoridade verdadeira repousa nas mãos de quem não necessita de ninguém, mas opta por ter indivíduos ao lado, não por urgência, mas por escolha, não por falta, mas por anseio autêntico. E quando você atinge esse patamar de percepção, esse mecanismo oculto perde inteiro o domínio sobre você. Você se torna autônomo e autonomia, no fim das contas, é a maior conquista que alguém pode obter.